Bem-vindo, bem-vinda, bom dia. Esse é o nosso Devocional Direção e nós estamos começando hoje o segundo dia da série Transformação, Metanoia. Começamos ontem a parte 1, hoje é a parte 2, já de uma sequência, né? Uma sequência de estudo. É claro que aqui não é o propósito principal, não é trazer um estudo teológico, mas trazer uma reflexão bíblica, principalmente no âmbito comportamental. O propósito da minha vida tem sido levar pessoas à vida prática do Evangelho, ao dia a dia, a tirar essa pregação teórica, essa vivência teórica e eventual, de eventos, de encontros, mas transformar tudo isso numa caminhada prática de dia a dia, onde a gente é forjado por Deus diariamente, né? E a gente se enche das palavras de Deus diariamente para poder viver, então, o propósito de Deus aqui na Terra, que eu tenho certeza que você vai viver e Deus está esperando o dia que você ativar tudo isso. Vamos lá. Eu quero pegar como base, então, o texto que foi lido ontem, foi Romanos 12, 2. Mas hoje eu quero pegar 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Como base, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vamos fazer a leitura juntos? Diz assim, ó, 1 Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, ontem começamos a falar um pouco a respeito do que é uma transformação, o que é viver uma transformação de fato. Porque uma coisa é nós sermos salvos por Cristo. No momento que eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu sou salvo por Cristo. Outra coisa é entender que a partir da salvação, a partir do momento que eu sou salvo em Cristo, eu passo a ter uma habilidade nova, uma capacidade nova para ser transformado por Cristo agora. Eu vou separar aqui, por exemplo, dois tipos de fé. A fé em Deus e a fé que vem de Deus. Quando eu encontro com a palavra de Deus, eu tenho acesso a os dois aspectos da fé. A fé em Deus, ou seja, o quanto que eu creio nesse Deus que é invisível aos meus olhos, e a fé que vem de Deus. Ou seja, a fé em Deus é crer no que Ele é. A fé que vem de Deus é crer no que Ele pode fazer. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu encontro com essa palavra, eu passo a crer em quem Deus é. Então, há pessoas que não creem no que Deus é, né? Então, consequentemente, elas não vão crer no que Deus pode fazer. Então, olha só como algumas pessoas elas barram no processo. Eu creio que Deus existe. Eu creio que há um Deus. Começa por etapas, né? Eu creio que há um Deus. Aí depois eu creio que esse Deus existe. Eu creio que esse Deus criou todas as coisas. Eu creio que esse Deus é comunicável, ele se relaciona. Eu creio que ele enviou o seu filho, que Jesus era Deus. Então a sua fé vai sendo aumentada, apertada, aumentada, reforçada, à medida que você vai entendendo o plano de salvação. Agora, depois que você crê em quem Deus é, em quem Jesus é, você passa então a crer no que ele pode fazer. Então, essa é a diferença da fé que eu tenho em Deus e a fé que vem de Deus, para que eu enxergue agora, aqui na terra, como Deus enxerga. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que a gente leu, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Mas depois a frase de baixo é: nós temos a mente de Cristo. Então, olha que interessante, né? O versículo começa com uma pergunta, dizendo que ninguém conheceu, está implícito, está inconsciente essa resposta. É uma pergunta retórica, né? Que já tem uma resposta embutida. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém conhece e desvendou totalmente a mente de Deus.
Mas nós, em Cristo, podemos receber revelação em nossa mente do que Cristo é. E à medida que eu creio no que Ele é, então agora eu acredito que Ele pode fazer através de mim. Eu acredito no que Ele pode fazer através de mim. É isso que Paulo fala sobre renovar a mente, sobre ter um renovo da mentalidade. A expressão que eu mais gosto de usar do Romanos 12:2 que nós lemos ontem, não é renovo da mente. O que eu gosto mais de usar é renovar o entendimento. É reentender, é entender verdadeiramente. Porque se você fosse analisar, quando Jesus pisou na terra, o propósito de Cristo não foi quebrar a lei. Ou seja, o que Deus tinha falado antes não foi quebrado por Jesus, mas foi ressignificado. O que Jesus trouxe foi um renovo de entendimento sobre o que Deus tinha dito. E agora, quando Cristo, então ele é enviado a nós, paga o preço por nós, abre o caminho a nós, envia o Espírito Santo a nós, que é o Espírito de Cristo dentro de nós, é o que ele espera de nós também. O renovo do entendimento do que Deus espera. Muito obrigado, gente. Voltou aqui? Volta. Confere pra mim, por favor. Vê se voltou aqui o áudio. Voltou o áudio? Voltou? Agora deu. Ok. Obrigado, gente. Vamos lá. Tem que ser assim, porque ele apaga aqui, eu não percebo a luzinha, daí apagou e a gente acaba não percebendo. Mas vamos lá. Quando eu recebo o Espírito de Cristo, então, eu tenho essa missão de renovar o meu entendimento sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer e transferir isso às outras pessoas. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem novas revelações sobre o que Deus é. E à medida que você entende quem Deus é, você começa a ver a grandeza de Deus e o que Ele pode fazer. Só que existe um outro nível ainda mais profundo, que é não só entender quem Deus é e entender o que Deus pode fazer, mas entender o que Deus pode fazer em mim. Em mim. Ontem nós falamos sobre isso. Muito maior do que Deus pode fazer através de mim é o que Ele quer fazer em mim. E saiba que o processo sempre será esse. Será sempre em nós, para depois através de nós. Será sempre maior o que aconteceu em nós do que o que vai acontecer através de nós. Quando você vê Deus fazendo grandes coisas na vida de alguém, através da vida de alguém, não esqueça que o que mais marcou, o que mais aconteceu, ou algo que foi muito maior, foi o que Deus fez dentro daquela pessoa. Dentro daquela pessoa. O resultado só é uma consequência do que você é. E não, você não se torna algo porque algo aconteceu. Não deve ser assim. De fato, algo acontece porque você se torna aquilo por dentro antes. Antes de tudo acontecer, através de você, Deus quer fazer em você. Isso é transformação. Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre graça. A Bíblia diz que quando Jesus pisou aqui na Terra, a partir do momento da sua morte e ressurreição, iniciou-se um período, uma era, a era da graça, o tempo da graça. E a graça é favor imerecido. Nós recebemos um favor de Deus muito maior, muito mais tocável, palpável, que me dá acesso àquilo que eu não poderia sem a graça. Só que eu preciso entender que a graça veio para perdoar os meus pecados. Através da graça eu tenho perdão dos meus pecados. Através da graça eu sou justificado. E pela fé sou justificado. Pela graça eu sou salvo em Cristo. Mas a graça de Deus não veio só para me libertar do pecado ou para me perdoar. Não, a graça de Deus é habilitadora. Então escreva aí. A graça de Deus, ou a graça de Cristo, não é somente perdoadora. Anote aí.
mas habilitadora. Mas habilitadora. O que significa isso? Significa que eu não só recebi a graça para que receba o perdão daquilo que eu fiz, mas com a graça de Deus eu recebo habilidades para viver o que eu não poderia, para atingir o que eu não poderia, para alcançar o que eu não poderia sem ela. Então, quando eu entendo que a graça me habilita, me dá habilidades, eu posso romper, eu posso avançar, eu posso crer. Aí vem aqueles versículos que a gente gosta muito de usar. Todas as coisas se tornam possíveis ao que crê, ao que acredita. Tudo é possível ao que crer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, agora eu recebo algo, é um poder extraordinário de Deus, que eu posso, através do poder que Cristo depositou em mim, viver coisas que eu nunca poderia viver sem Ele. E é sobre isso que eu estou falando, sobre transformação, sobre algo que vai acontecer no meio do caminho. Então eu não sou transformado porque simplesmente encontrei a Cristo uma vez por todas e agora tudo aconteceu. Eu sei que é romântico, é bonito falar sobre isso, né? Porque no momento que a gente toca em Jesus, a gente é curado. A gente entende nossa pequenez, a gente entende a sua glória, a gente recebe a salvação. É tanta coisa que a gente recebe só num toque. Mas no momento que eu começo a caminhar então nessa terra, depois do toque, eu posso então viver uma real transformação. Só guarde uma coisa que eu vou te dizer. A transformação que Cristo promove em nós não é na nossa identidade. Ou seja, transformação não é mudança de identidade, porque isso está escrito desde antes de eu nascer. Mas transformação é mudança da forma, do formato. Então, quando, vamos supor que nós somos uma lagarta, né? Uma lagarta, aquela que vai virar borboleta. Então, a transformação, o processo de transformação não é Deus pegar uma lagarta e transformar num passarinho. Não, 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 não. A transformação não é a mudança da essência, da identidade. É a mudança da forma. Porque uma borboleta ela está virtualmente, ela está intrinsecamente dentro da lagarta, só que em outra forma. Eu posso pegar, por exemplo, o exemplo da semente. Uma árvore, um pomar de árvores está virtualmente dentro de uma semente. Então, quando a semente se encontra com Jesus, Jesus não vai transformá-la de uma semente para uma pedra. Não, ou de uma semente de maracujá para uma semente de laranja. Não, mas ele vai mudar ao longo do processo a forma para tirar de dentro, até porque a semente precisa morrer, para que de dentro dela saia o começo de uma árvore, o começo de um pomar de árvores, porque em cada árvore tem fruto, em cada fruto tem semente, e quando a semente for lançada no chão, vai vir mais árvores. Então há muita coisa dentro de uma semente, mas em outro formato, em outra forma, que não necessariamente precisa de um milagre, mas precisa de um processo onde ela vai se rachando, onde ela vai sendo apertada. Sabe, esse processo de transformação, ele não vai acontecer de fora para dentro. Guarde o que eu estou te dizendo. Ninguém muda de forma para dentro. Não existe mudança de fora para dentro. Eu vou primeiro escrever algumas verdades assim. Vamos lá, para nós entendermos o que é viver uma transformação em Deus. Então, não existe mudança de forma para dentro. Não existe, primeira coisa. Ah, mas o fulano eu vi que depois aconteceu tal coisa com ele, ele mudou. Não, porque ele permitiu, ele quis viver internamente, aceitando o que aconteceu por fora. Mas muitas vezes o que acontece por fora só é o resultado do que já aconteceu dentro. Vou te dizer, uma crise, o que é uma crise? Uma crise é um aperto. E o que um aperto faz? Pega uma fruta e aperta ela. O aperto de fora só serve para tirar o que está dentro. Então, mas foi a crise que me mudou. Não, foi aquela vez que eu estava sem dinheiro, daí eu perdi a cabeça. Não, você não perdeu a cabeça, você já estava sem cabeça antes. Só que a crise veio e mostrou isso para você mesmo. Guarde o que eu vou te dizer, essa chave. A crise revela você para você mesmo. Você já teve experiências de viver uma crise e perceber que você estava muito mal e não sabia?
Então, duas coisas podem acontecer numa crise. Você perceber que você estava muito mal, sempre esteve, só que aquilo estava tão guardado que tão anestesiado ao longo do dia e só apareceu na crise. Pois é, a crise ela aperta e tira de dentro para fora. Mas também a crise já aconteceu com você, comigo aconteceu muitas vezes, para você também, acredito que sim. Chegar uma crise e apertar você e você descobrir uma força que nem sabia que tinha. Né? Então, chega numa crise, aí você é apertado, de repente você descobre uma força que, se você imaginasse que ia passar por aquilo, antes, você dizia, eu não ia aguentar, não tem como aguentar isso. Mas quando a crise veio, ela te apertou e você, aflorou uma força, algo guardada, como se tivesse reservas ali de força, de motivação, de coragem, palavras, estava tudo guardadinho ali, veio tudo para fora na hora da crise. Assim como tem pessoas que a crise só vem mostrar o estado que ela sempre esteve. É como o divórcio de muita gente. As pessoas dizem, não, nós vamos lá nos separar. E eu tenho plena convicção de que a separação não acontece. A separação não acontece quando você assina uma carta de divórcio. Quem está aqui comigo, faz sentido, né? É o que eu estou dizendo. Concorda comigo ou não? Que o divórcio só é o ponto último, é a ponta do iceberg, a desistência total de algo que já estava separado há muito tempo. É como um casamento invertido, né? Porque o casamento é assim, já existe uma aliança dentro, já existe um pacto entre eles, já existe uma paixão, já existe um acordo entre eles, e a pessoa vai lá e casa, ela só vai lá assinar a escritura. Assim é o divórcio. Já existe uma separação, já há muitos anos, já são, nem amigos são mais, não tem mais relação, não tem mais nada, aí só vão lá no cartório assinar a escritura. Então, tudo acontece antes, para depois ir para fora. Acontece dentro, para depois ir para fora. E toda transformação negativa no que nos tornamos para fora, aconteceu dentro de nós. O lugar que você está hoje, fisicamente, já foi visitado por você na sua cabeça. Você sabia disso? Primeiro nós vamos com a nossa cabeça, para depois ir com o corpo. Tem muita coisa que nós estamos vivendo, que vivemos de forma negativa, terrível, até lutas terríveis, que nós passamos muito tempo devotando e imaginando que isso iria acontecer. Então há pessoas que pensam mais no plano B do que no plano A. E elas já preparam e ensaiam a sua derrota. Quando tudo der errado, eu já vou ter uma desculpa para dar. É por isso que eu estou dizendo, não, eu tentei, eu vou tentar. É por isso que eu estou dizendo, eu vou tentar, porque eu já estou ensaiando para quando chegar lá eu dizer, eu tentei. Entende? Então há pessoas que passam a vida inteira ensaiando a sua derrota. E quando acontece, elas simplesmente tiram o peso do corpo de novo, dizendo, não sei o que aconteceu, eu só sei o que aconteceu e eu fiz de tudo. Mas entenda que nenhuma transformação acontece fora se não acontecer dentro. Então não existe sentimentos que as pessoas demonstram por fora, que já não tenha sido por dentro antes essa mudança. A questão é que Jesus quer tocar nesse lugar, nas minhas intenções, nas minhas entranhas. Jesus quer tocar nesse lugar, dentro de mim. A partir do momento que ele toca dentro de mim, é uma questão de tempo, para que tudo aquilo que está dentro saia para fora. Então, quando Paulo escreve a Roma, não se conforme com o sistema que vocês estão vivendo desse mundo aqui, mas viva uma transformação, transforme-se por um renovo da mentalidade, pelo renovo do entendimento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você precisa entender as coisas diferente. Renovar o entendimento é entender diferente. Se eu fizesse aqui uma lista de coisas, o que você entende por amor? Vamos ver se o que você entende por amor é o que está na Bíblia? É o que Deus pensa sobre amor? Vamos ver se a sua opinião ela é igual à de Deus? Vamos lá. O que você pensa sobre perdão? Me diga, o que você pensa sobre perdão? O que é perdoar? Vamos colocar a sua opinião ao lado da opinião de Deus? O que você pensa sobre chamado? Chamado. O que é um chamado de Deus? O que você entende por profissão? O que você entende por propósito? O que você entende por amizade?
Tá vendo? Existem muitos entendimentos. Se eu colocar em comparação todas essas palavras e muitas outras com o que Deus pensa a respeito, será que vai ser a mesma resposta? Ou será que eu tenho um entendimento antigo, atrasado, que não tem a ver com o que Cristo pensa, com o que a palavra diz? Aí meu entendimento fica obsoleto. Ele não está sendo renovado. E é isso que Paulo está dizendo aí, renove o seu entendimento sobre as coisas. Dê um novo significado, segundo o que Deus diz. Ah, mas eu lembro que eu aprendi isso na igreja. Mas quem é que disse que aprender tudo na igreja significa que foi Deus que disse? Meu Deus, eu falei uma coisa muito séria agora. Alguém vai dizer, mas e agora? Mas pastor Ariel, você não dá também estudos na igreja? Isso quer dizer que eu não posso ouvir o que está na igreja? Não, eu não estou dando um tiro no meu próprio pé. Não, porque eu sou ensinador que ensino na igreja também. A questão é que você precisa filtrar a medida da palavra. Ninguém pode falar uma coisa para você e você não filtrar. Você precisa ter esse filtro. Você precisa adquirir esse filtro. Eu estou lendo um livro que eu estou terminando agora, um livro incrível. E a primeira página do livro era o próprio escritor dizendo: filtre tudo que você vai ler aqui. Filtre tudo que você vai ler, porque isso não é uma verdade absoluta. Aí você diz, você está colocando em incerteza o que você está dizendo. Não, eu não estou colocando dúvida, eu tenho convicção no que eu estou dizendo. Mas você precisa filtrar. A gente não pode simplesmente comer tudo de qualquer jeito. Não é necessário filtrar, é necessário ter um pensamento analítico, é necessário ter conhecimento bíblico suficiente para analisar o que está sendo dito. É necessário. Então, teve coisas que eu aprendi dentro de uma igreja, às vezes através de obreiros, através de líderes, através de repetecos, né? Ditados repetidos, que não tem a ver com a Bíblia, que não tem a ver com o pensamento de Deus. Ou é uma revelação muito rasa do que a Bíblia é. E a partir do momento que nós vamos andando com Deus, então, o nosso entendimento precisa ser renovado, para que eu entenda o que Deus quis dizer com aquilo, qual é o real significado. Olha, eu não estou dizendo que tudo vai ser jogado fora e nada que você aprendeu serve. Não estou dizendo isso. Não, não, não. Até porque Jesus poderia ter feito isso. Ele poderia dizer, não, descartem toda a lei, joguem toda fora. Tudo que Deus disse aos antigos. Não, não. Ele não fez isso. Ele só pegou aquilo, ele disse, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele pegava então o texto, a regra, e mostrava o princípio que foi quebrado antes dele e trazia um novo entendimento, um novo significado. Então, quando o meu entendimento é renovado, eu começo a entender diferente, aquilo começa um processo de transformação em mim. Por quê? Porque começa dentro de mim. Eu começo a enxergar diferente, eu começo a ficar incomodado com algumas coisas. Sabe, a incomodação, ela vai te tirar do lugar. Ninguém se levanta se não estiver incomodado. Guarda o que eu estou te dizendo. Ninguém se levanta da cadeira se não estiver incomodado. Porque se ele estiver acomodado, ele esquece, ele segue a vida, estou bem aqui. Aí ele não está enxergando nada, está cego. É o pior cego, aquele que não quer ver. Mas daqui a pouco ele olha e começa a ver. Deus começa a mostrar para ele. Ele ouviu uma palavra, aquela palavra alterou o que ele enxerga. Ele está enxergando mais do que devia. Aleluia. E quando você começa a enxergar, começa a se incomodar. Você começa a se incomodar. E eu vou repetir o que eu disse ontem. Os teus olhos denunciam o teu chamado. Se Deus te mostrou algo, se a sua capacidade de percepção fez você perceber algo, já é Deus dizendo a área que Ele quer te usar. Então nós somos transformados, porque a partir do momento que eu começo a mudar o que eu penso, eu começo a ter outros tipos de sentimentos diferentes, e quando eu mudo meus sentimentos, eu começo a sentir coisas diferentes por pessoas diferentes, por situações diferentes, eu começo a agir, e a partir da ação começam meus novos hábitos. Aí eu já estou sendo e vivendo uma real transformação. Porque os meus hábitos, eles estão me formando. São os meus hábitos que me fazem ser quem eu sou. São os meus hábitos. Sabe, até chegar um ponto de alguém dizer, aquela lá não é a fulana, aquela que faz isso. Que aquilo que você faz todos os dias, aquilo que você faz como hábito, vai fazendo você. As pessoas começam até a te conhecer por aquilo que você faz todos os dias. Então você não é mentiroso porque mentiu uma vez, mas se você mentir todos os dias, você vai ser um mentiroso. E você não é um crente íntimo de Deus porque orou uma vez, mas se você
simplesmente for conhecido como alguém de oração, é porque você faz todos os dias. Aquilo são hábitos. Hábitos. Os hábitos você constrói eles, depois eles constroem você. O texto vai dizer em Romanos 12:2, que nós lemos ontem, que a premissa é: não se conforme, olha, não se acomode. É exatamente isso que ele está dizendo. Não se acomode com o que você está vendo, com as leis que estão dizendo, com o que as pessoas dizem que é certo, com o que as pessoas dizem que é errado. Não se conforme, não se amolde com o padrão desse mundo, com o sistema desse mundo. Note que nesse texto se fala sobre 3 mundos. A Bíblia fala sobre 3 mundos. Quando a palavra mundo aparece, pode ser natureza, pode ser humanidade ou pode ser sistema. E aqui nesse texto não é sobre natureza nem sobre humanidade. Até porque a Bíblia diz que que Deus amou o mundo, e ali é a humanidade, ele amou a humanidade. Mas esse texto fala sobre o mundo sistema, essa cultura, esses padrões que o mundo oferece, onde o certo é errado, o errado é certo, onde o bonito é feio, o feio é bonito, sabe? Onde o pecado é louvado e aquilo que é santidade parece que é desprezado. Então, quando você olha para esses padrões, você está prestes a se moldar, a se acomodar, se você entender como sempre entendeu. Mas quando você renova o seu entendimento, a luz da palavra de Deus, quando você renova esse entendimento, você começa a entender diferente. E aí você tem essa luta diária de não se encaixar, de não se moldar, de não se acomodar, mas ficar incomodado, vontade de levantar, vontade de fazer alguma coisa, vontade de agir. Por quê? Porque eu estou vendo que isso não está certo. E a partir do momento que você então se renova, você começa a renovar a mente, você começa a se transformar. Aleluia! Sabe, há pessoas que estão fora, só o que acontecendo na mente delas. Até o semblante, o olhar caído, o jeito, tudo é o sinal do que está acontecendo dentro. Os ombros, sabe, para baixo, a pessoa não se aceita, não se enxerga. E tanto aquela que demonstra essa baixa autoestima, quanto aquele também que quer mostrar o que não é, ele quer mostrar o que ele se acha, mas ele é um menininho que chora dentro, escondido. Ele quer mostrar que é mais forte, todo arrogante, todo prepotente, todo soberbo. É alguém que não sabe o seu valor. Ele se sente muito inferior. É por isso que ele precisa mostrar que é arrogante. Então são distúrbios de comportamento para esconder o que está acontecendo dentro. Mas isso vai sendo revelado por fora, não tem como escapar. Não tem. E sabe, se você é alguém prepotente, arrogante e soberbo, porque não quer mostrar que lá dentro você se sente inferior, a crise vai mostrar isso. A crise vai mostrar isso. A crise vai te apertar. E esse menininho, que é o que você se sente, vai sair para fora. Então, ao invés de eu esconder tudo, eu devia tirar para fora logo, para que eu possa tratar isso, para que eu possa me enxergar como deveria, para que eu possa perceber quem de fato eu sou, quem Deus me fez ser. E quando eu percebo quem eu sou, quem Deus me fez ser, eu começo a tirar para fora, então, aquilo que foi transformado por dentro. E o texto vai dizer que à medida que a minha mente é renovada, eu sou transformado. E à medida que eu sou transformado, eu experimento a vontade de Deus, as experiências com Deus, para que experimenteis. Então eu passo a viver essa vontade de Deus, eu passo a viver o propósito. Então não há como viver o propósito de Deus para mim aqui na Terra sem entender melhor, sem entender de forma renovada e sem viver essa transformação. Olha, um processo... Vamos falar sobre o processo de transformação hoje e eu vou encerrar a transmissão. Amanhã tem muito mais. Ó, anote aí, se você puder anotar, como funciona o processo de transformação de alguém. Isso não é mudar a identidade, é mudar a forma, o formato, a versão. Anote aí. Vamos lá. Ouvir. Primeiro você passa ouvindo. Depois, pensar. Então, você ouve e você consegue pensar naquilo que você ouviu. Você começa a pensar naquilo que ouviu. Só que quando aqui eu escrevi ouvir por primeiro, como um processo de início de transformação do seu ser, de fato, em Deus,
Você coloca aqui, você coloca aqui ouvir, você coloca ver, tudo aquilo que você absorve. Você coloca mexer com os sentidos, pode botar falar também. Porque tem coisa que a gente fala e não pensa, depois que a gente falou e passa a pensar. Mas mexer nos sentidos faz com que eu absorva informações. Aí depois tudo passa pelo processo do pensar. E aí o meu pensamento vai remoendo, devotando. À medida que eu penso, eu idealizo. Aí você coloca ideia. Então, ouvir, o ver, pensar, idealizar. Porque a partir dos pensamentos surgem as minhas ideias. Aí começa aquelas ideias de, eu penso assim, eu acho isso, eu acredito, porque no momento que você idealizou, já vai começar a se tornar um sentimento. Então, sentir, ouvir, pensar, idealizar, sentir. Aí os sentimentos já foram alterados, agora não tem mais, praticamente não tem mais controle sobre isso. Porque agora eu sou um ser emocional, eu vou agir de acordo com meus sentimentos. As pessoas não falam o que pensam, elas falam o que sentem. As pessoas não compram porque pensam, elas compram porque sentem. Nosso ser, ele é emocional, ele é relacional. A gente vai fazer as coisas por sentimento. E aí, no momento que eu comecei a sentir, aí vem o falar. Meu irmão, a terra foi criada pelo falar. Deus disse, haja luz. Então foi pelo poder da palavra que tudo surgiu. Quando eu saí de sentimento, eu comecei a falar, porque as pessoas não falam o que elas pensam, elas falam o que sentem, não esqueça disso. Quando eu resolvo falar, então, eu estou trazendo para outra realidade. Eu estou externalizando o que está dentro. Só que ao mesmo tempo que eu externalizo o que está dentro, que começa a criar novas realidades fora, eu também reforço o que eu estou sentindo dentro. Porque ao falar, eu me ouço, e ao me ouvir, eu penso, ao pensar, eu sinto, e assim vai. Isso só reforça o meu comportamento interno. Eu passei a falar. Quando eu passei a falar, eu passei a afirmar, a dar firmeza, a declarar, a profetizar. A Bíblia diz que em parte falamos e profetizamos. Você começa a declarar. Aí, depois que você fez tudo isso, será impossível não agir. Aí vem a ação. E a partir da ação, vem a repetição. Ou seja, o hábito. No momento que eu agi, eu já acabei de desencadear um novo hábito. Porque eu estou prestes a repetir isso. Quando eu repito, isso se torna um hábito. E quando virou um hábito, isso altera completamente o meu comportamento. E agora, já não sou mais o mesmo. Agora, eu estou em outro formato. Isso pode ser de forma negativa. Eu posso estar vivendo um comportamento muito longe. Irmãos, amigos que estão me ouvindo nessa manhã, traumas, problemas de infância, crises, acidentes, eles são aprendidos. Eles não são simplesmente coisas milagrosas que aconteceram uma vez por todas. Não, nós começamos a projetar à medida que a gente aprende. A gente aprende a ter medo, aprende a sentir vergonha, a gente aprende essas coisas. Nós não nascemos para ser assim. Isso não é a nossa identidade, isso é o nosso comportamento. O seu comportamento pode estar muito distante da sua identidade. Pode estar muito longe do que Deus te fez para ser. Porque Deus te fez antes de tudo isso acontecer. Deus te fez antes do seu trauma. Deus te fez antes do medo. Deus te fez antes dos seus bloqueios, dos seus cadeados. Ele fez antes. Ele te viu antes, ele te viu depois. Agora, ao entender esse processo que eu anotei aqui, ao entender esse processo de ouvir, pensar, idealizar, sentir, falar, agir, repetir e viver a mudança do comportamento, eu posso provocar isso, ouvir novas coisas, pensar novas coisas, ter novas ideias, sentir, ter novos sentimentos como resultado disso, falar palavras proféticas, liberar novas realidades, tomar novas atitudes, repetir elas, criar novos hábitos, até que eu me torne, sim, o que Deus quer. Porque se Deus entrar aqui no ouvir, se Deus entrar aqui no ouvir, vai acontecer tudo isso comigo. Se Deus entrar aqui no ouvir, vai acontecer tudo isso comigo, mas a partir do que eu ouvir de Deus, e não das minhas dores, e não do meu passado, e não de alguém que quis me bloquear, mas de um Deus que quis me libertar. A Bíblia disse, porventura o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus pisou na terra, tudo isso se tornou possível.
Tudo isso se tornou possível quando eu ouço a sua palavra. Tudo começa, as minhas estruturas começam a mexer. Porque Cristo promove isso em mim. Uma verdadeira transformação. Agora, para ser parecido com Cristo. Para ser imitador de Cristo. Para ser um cristão. Um Cristo com A-O-T-I-O. Um pequeno Cristo aqui na Terra. Não, longe de mim fazer comparação entre nós, como sendo iguais a Jesus. Não, ele foi 100% Deus. Mas nós carregamos o seu nome, aleluia. Ele deixou de ser o filho único para ser unigênito, para se tornar nosso irmão mais velho. Então, tem coisas dele em mim, tem o DNA dele em mim, e eu posso refletir ele a quem se aproximar de mim. Deu para entender até aqui? Amém? O processo de transformação deu para entender que começa na mente, a nossa transformação, a sua transformação do que você vai se tornar nos próximos dias e os resultados que você vai ter a partir do que você se tornar. E tudo que você vai viver do que Deus vai fazer através de você, que vai começar em você antes. Começa por esses princípios. Ouvir coisas novas, renovar o meu entendimento, entender cada vez mais quem Cristo é. Quando eu entendo quem Cristo é, eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu tenho que fazer, o que eu nasci para ser. Está na hora de tirar de dentro para fora aquele homem cheio de Deus que Deus fez. Aquela mulher que vai viver, vai trazer o céu para a terra. Está na hora de tirar de dentro para fora isso. E parar de viver esse comportamento problemático, vivendo sobre repetições e traumas e problemas do passado. Está na hora de você viver o que Deus espera para você no futuro. A esperança não mora no passado, ela mora no futuro. Se prepare para viver em Deus a maior transformação que você já viveu. E não é a transformação só no resultado que vai vir, mas é sobre você. Aí você olha e diz, eu estou diferente, eu não estou mais igual. Aleluia. Alguém vai olhar para você e vai ver o seu passado, mas você vai dizer, não, eu estou muito diferente disso, meu amigo. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Feche os teus olhos, Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos pela vida e pela saúde, por ter iniciado na cruz, a me dar o acesso a viver em Ti as coisas mais lindas. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Obrigado, meu Pai. Conduza-nos segundo a Tua vontade. Nós vamos andar nessa direção para passar por todo esse processo agora contigo. De novo, todos os dias transformados de glória em glória. Eu não quero viver apenas sobre uma mudança que aconteceu lá no começo. Eu quero viver mudança de novo hoje. Eu quero ser transformado dia após dia. Como a Tua palavra diz que nós vivemos em novidade de vida quando Te servimos. Então conduza hoje a nossa vida com o Teu Espírito e nós assumimos esse compromisso que hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.